Olá pessoal, prazer estar com vocês mais uma vez aqui em Barcelona, mandando para vocês um abraço. Não sei se vocês viram, mas ontem eu publiquei algumas fotos do passeio da gente, meu e de Karina, por Barcelona de bicicleta. Esta é uma cidade maravilhosa para se andar de bicicleta, preparada para isso, planejada para isso. Ao longo do dia vimos vários grupos fazendo turismo de bicicleta e é muito interessante. Eu recomendo a você que vindo a Barcelona, alugue uma bike, dê uma volta pela cidade, veja os parques, os monumentos, as obras arquitetônicas extraordinárias de Gaudí que estão espalhadas pela cidade. Na aula de ontem eu lhes falei sobre a aplicação penal no lugar e falei da ubiquidade, falei daquelas condições em que se define o lugar do crime e falei sobre a extraterritorialidade incondicionada. Na aula de hoje, ainda no artigo 7º do Código Penal, mas agora falando especificamente sobre o inciso 2º, abordarei o tema extraterritorialidade condicionada. Bom, como o próprio nome diz, estamos falando sobre a aplicação da lei penal brasileira no território estrangeiro, fora do país. E se no que diz respeito à extraterritorialidade incondicionada, e como vimos, tem a ver com os crimes contra a vida e a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio e a fé pública da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, das empresas públicas ou de economia mista, ou empresas de qualquer forma ali se investiu o erário do povo brasileiro, o erário do governo. Ora, além disso, vimos que a extraterritorialidade incondicionada se aplica aos crimes praticados por alguém que foi contratado para prestar serviço à empresa brasileira, à empresa pertencente ao governo brasileiro, e contra esta empresa cometeu algum crime. Então vimos essas 4 situações, vimos também que se trata da extraterritorialidade incondicionada nos crimes de genocídio. A extraterritorialidade condicionada é aquela que requer, para a aplicação da lei penal, a observância de algumas condições. Estas condições são aquelas elencadas pela parte B do artigo 7º, pela parte final do artigo 7º. Mas antes de falar sobre quais são estas condições que precisam concorrer, que precisam estar presentes para que o indivíduo tenha sobre si a aplicação da lei brasileira, vamos falar sobre em que circunstâncias cabe esta aplicação. O Código Penal vai nos falar sobre 4 hipóteses. A primeira hipótese é que esta prática, este crime, tenha sido, por tratado e convenção internacional, assumido o Brasil o compromisso de coibir esta prática. A linha A do inciso 2º diz que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. O inciso B, a linha B do inciso 2º, diz que o crime tenha sido praticado por brasileiro. Mas aí, combinando a linha B com o parágrafo 3º, eu poderia dizer o seguinte, que o crime tenha sido praticado por brasileiro ou por estrangeiro contra brasileiro, desde que este indivíduo que praticou o crime não tenha sido extraditado para o Brasil ou houve requisição do ministro da Justiça. Então nós vimos até agora que aplica-se a lei brasileira naqueles crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se comprometeu a coibir, a reprimir,
nos crimes praticados por brasileiros no estrangeiro e por estrangeiros contra brasileiros, desde que este indivíduo não tenha sido extraditado e o ministro da Justiça tenha requisitado tal coisa. Mas, em terceiro lugar, praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantis ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, aí não sejam julgados. Então, se o crime foi praticado em aeronave ou embarcação brasileira, mas ancorada ou em porto ou aeroporto estrangeiro, nós lembramos da aula sobre territorialidade, que não se aplica de modo absoluto à lei brasileira. Ora, a lei brasileira se aplica aos crimes praticados em aeronaves e embarcações do governo brasileiro ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, aeronaves e embarcações de bandeira brasileira, ainda que privadas, mas no espaço aéreo internacional, aquele que corresponde às águas internacionais, aos mares que não pertencem especificamente a nenhum país, porque estão entre eles, então nós sabemos que ali se aplicará a lei penal brasileira, porque ali se aplica o princípio da territorialidade por equiparação. Mas nós vemos aqui que se aplicará a lei penal brasileira também aos crimes praticados em embarcações e aeronaves brasileiras ancoradas em portos estrangeiros, desde que ali não tenha sido aplicada a lei penal local, os indivíduos tenham, o crime tenha acontecido lá e eles tenham voltado para o Brasil, quem sabe até para fugir das consequências da conduta que foi perpetrada no território estrangeiro. Bem, essas são as possibilidades. Mas, Martorelli, aqui nós não estamos falando de extraterritorialidade condicionada? Quais são as condições que a lei penal estabelece para que estes crimes sejam punidos no Brasil? E como eu disse logo no início deste vídeo, estas condições são concorrentes, ou seja, elas precisam agir conjuntamente. E o Código Penal estabeleceu 5 condições, a saber, em primeiro lugar, que entre o agente no território nacional. Então, como a aplicação da lei penal é condicionada, esse indivíduo há de ser julgado, processado aqui no Brasil. Então, é necessário que ele ingresse no território nacional para assim se ver processar. Em segundo lugar, ser a prática crime aqui no Brasil e lá no território estrangeiro. Porque se lá no território estrangeiro não é crime praticar aquela conduta, o indivíduo estava acobertado pela legislação local. Não pode agora, estando no Brasil, tendo praticado uma conduta lícita, segundo o ordenamento jurídico de lá, ser punido em nosso país. É o caso, por exemplo, do indivíduo que consome drogas ou porta estas drogas para consumo pessoal. No Brasil existe uma pena restritiva de direito, uma PRD, prevista pela Lei de Drogas no seu artigo 28. Mas se este indivíduo, estando na Holanda, poderia consumir livremente aquela droga ou portá-la para uso pessoal, e este indivíduo o fez, não pode agora ao chegar ao Brasil, ser processado por esta conduta tida como lícita no local em que ela foi praticada. Em terceiro lugar, como terceira condição, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A regra aqui é que esta conduta, este crime, tem a pena superior a 1 ano, porque se a pena for inferior a 1 ano, não há a possibilidade de extradição segundo a lei brasileira. Em quarto lugar, não ter sido o agente absolvido no exterior. Imagine que esse indivíduo foi julgado por aquela conduta e absolvido no exterior. Agora, quando ele volta ao Brasil, ele não pode ser punido. É diferente da aplicação da lei penal na extraterritorialidade incondicionada. Na extraterritorialidade incondicionada, ainda que o indivíduo venha a ser absolvido no estrangeiro, se efetivamente ele voltar ao Brasil ou mesmo não ocorrendo isto, mas se ele praticou uma daquelas condutas, aplicar-se-á
a lei penal brasileira. Mas, agora, fora daquelas hipóteses, daquelas 4 hipóteses da extraterritorialidade incondicionada, crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, crimes contra o patrimônio e a fé pública da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, de empresas públicas ou de economia mista ou qualquer empresa instituída pelo capital brasileiro. Aquelas praticadas por indivíduos contratados para servir a empresas públicas e perpetraram crimes contra esta empresa. E nos crimes de genocídio, então, fora destas hipóteses, é necessário que o indivíduo não tenha sido absolvido no exterior. E em quinto lugar, a quinta condição é que este indivíduo não tenha sido perdoado ou de qualquer outra forma extinta a sua punibilidade. Então vamos resumir as 5 condições para que o indivíduo receba sobre si a aplicação da lei penal brasileira. Em primeiro lugar, que este indivíduo retorne, ingresse no território nacional. Em segundo lugar, que este crime seja considerado assim, que esta conduta seja considerada criminosa tanto no Brasil quanto no estrangeiro. Terceira condição, que esta conduta, que este crime seja daqueles entre os quais é possível a extradição. Em quarto lugar, que esta conduta não tenha sido, o indivíduo pela prática daquela conduta não tenha sido absolvido no estrangeiro. E em quinto e último lugar, que ele não tenha sido perdoado ou de qualquer modo extinta a sua punibilidade. A gente lembra que a extinção, as causas extintivas da punibilidade estão elencadas no artigo 107 do Código Penal, algo que a gente deve guardar no coração. Este é o artigo que eu digo que é o artigo mais sensual do Código Penal, as causas extintivas da punibilidade. E por que que é assim? Por que que todo advogado criminalista se emociona ao ler este artigo? Porque ali estão as principais teses de absolvição sumária. Quando, por exemplo, houve a prescrição, a decadência, a perempção, quando, por exemplo, houve o perdão judicial, perdão, quando estão presentes estas causas extintivas da punibilidade, ali encontramos os argumentos ou as teses essenciais para o pedido de absolvição de nossos clientes. Pessoal, é muito importante estudar todos os dias. Por que eu tenho enviado para vocês, mesmo aqui de férias, fora do país, um vídeo por dia? É para estimular você a não deixar de estudar dia nenhum. A nossa metodologia se baseia no estudo diário, dedicar algum tempo diariamente ao estudo, revisar a matéria, ler o artigo no Código Penal, folhear o seu texto, buscar questões. Eu tenho pedido a Tiago para enviar questões para o nosso grupo lá no WhatsApp. Então, estude todos os dias, reflita todos os dias e você vai perceber que lentamente o aprendizado vai se fixar em seu coração. Queria convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não fez, a curtir e a compartilhá-lo com seus amigos. Este trabalho é um trabalho colaborativo. Estamos fazendo juntos. Paz e bem.